Olá, amigos, aqui é a Karina que está falando e hoje nós vamos falar sobre o assunto de como que Deus fala, conosco. E eu gostaria que vocês abrissem no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, do 10 ao 11, que fala assim: Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido das vozes, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. O que quer dizer essa palavra, né? Que existem várias vozes. Você está ouvindo minha voz, tem voz da nossa mente, tem voz de outras pessoas falando, televisão, telefone, a gente ouve muitas vozes, né? E às vezes a gente não tá assim. A gente está num momento tão corrido, tão agitado, nossa vida é tão corrida que a gente não tem tempo de ouvir a voz de Deus, né? A gente não consegue ouvir a voz de Deus por causa do nosso tempo, a gente não tem tempo para Deus, né? Às vezes a gente não tem tempo, nem tempo para orar, de tão corrido que é a nossa vida, né? Então, aqui na palavra tá testificando de que existem várias vozes, tanto a de Deus como a nossa, como do inimigo também, porque ele tem coisas no espiritual que nós não vemos, né? E nós temos que tentar descobrir, né? Qual que é a voz de Deus, né? Como que a gente vê que é a voz de Deus, que é Deus que está falando conosco. Deus, ele é um Deus que ele não é de confusão, né? E lá na palavra, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, fala: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus, ele não é de confusão. Então, quando Deus fala, a gente não fica com dúvida, né, do que quando Deus fala conosco. E Deus, ele pode falar de várias maneiras conosco, né? Ele pode falar através do pensamento, né, que falam comigo, através do coração, mas o coração, na verdade, fala através da mente, né? Porque o coração é apenas um órgão. Às vezes fala através da palavra, fala através do pastor, tem várias maneiras de que Deus fala conosco. Então eu gostaria que vocês abrissem lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 11 ao 13, que fala: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, de um terremoto, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Então Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, Deus estava quando ele se acalmou. Então, no meio de uma tribulação, de uma turbulência, de coisas que a gente quer, que a gente, nas nossas preocupações, nesses momentos, Deus não está falando com a gente, Deus não fala conosco assim, Ele fala conosco quando nós estamos tranquilos, em paz, quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós separamos um tempo para o Senhor, para falar com Ele, nos nossos momentos de orações, quando nós estamos lá no quarto ajoelhados. Quando a gente separa um momento para Deus, para falar com Deus, com certeza Ele vai vir falar com você. E para a gente discernir isso, se é Deus que está falando, ou se é nossa mente que está falando, ou será que realmente é Deus que está falando? Deus não é Deus de confusão, como fala na palavra. Você vai saber que é Ele que está falando. Então, uma das maneiras que Deus fala conosco é através da forma audível. Como eu estou falando com você está me ouvindo. Quando você está falando no telefone, ou dessa forma que você está me ouvindo, é a forma audível. Se você abrir lá na palavra de João, capítulo 12, versículo 27 ao 30, está falando: agora está angustiada a minha alma, o que eu direi eu? Pai, salve-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão.
Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. O único que percebeu, que ouviu a voz de Deus, foi Jesus. Algumas multidões acharam que era um trovão, e outras pessoas acharam que era anjo. Então, você só consegue ouvir a voz de Deus quando seu coração está em paz. Amém? Outra forma que Deus fala é através do Espírito Santo, que é a que mais, eu acho que hoje em dia mais Deus fala, né? Através do Espírito Santo, que é através da nossa mente. E quando que nós temos certeza de que é Deus que está falando conosco? Quando um pensamento vem na tua mente, que você tem discernimento, que não é seu pensamento, mas que ele fica o tempo todo, é um pensamento muito forte que vem, e você fica muito tempo pensando nesse pensamento, pode ter certeza que é Deus que está falando. E eu tenho um testemunho de que é Deus que falou comigo, quando eu resolvi ter esse canal, né, no YouTube, porque eu estava pensando em criar este canal, mas para falar de outros assuntos que eu já aprendi, né? Eu queria ensinar as pessoas a como criar um site, como criar um banner digital, como fazer um e-mail marketing. Esse era a minha vontade de fazer, né? Mas veio um pensamento tão forte na minha mente de que era para mim falar da palavra de Deus, que eu tô fazendo a palavra de Deus. Então eu acredito, creio eu, que é Deus que falou comigo, porque há 2 semanas atrás eu tava pedindo para Deus, orando, né, fazendo jejum também, todos os dias, que eu queria que Deus me mostrasse o que Ele queria que eu fizesse para a obra dele. Porque nós sabemos que Deus quer que nós falamos da palavra dele para todos os cantos do mundo, né? E que a gente precisa fazer a obra. Então eu aceitei fazer isso, mas não por mim, por Deus mesmo, né? Que Ele falou comigo, e eu acredito que foi Ele que falou mesmo. E outra forma que Deus fala com a gente é através dos sonhos, né? Então eu queria que vocês abrissem no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20, que fala: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonhos um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então Deus também fala através de sonhos, né? Ele falou com José sobre Maria, que não era para ele ter medo, mas foi através de um anjo no sonho, falou com ele. Às vezes nós temos que tomar cuidado com nossos sonhos, porque às vezes nós temos pesadelos, temos alguma coisa, mas a gente tem que ver também o que nós comemos naquele dia, porque o nosso corpo, ele acaba descarregando um negócio orgânico que a gente acaba tendo os pesadelos, né? Dependendo do que a gente come. Se a gente come massa, come uma pizza à noite, toma um refrigerante e começa a ter uns sonhos estranhos, às vezes não é Deus que está falando conosco. Então a gente tem que ter discernimento também, ter entendimento se é realmente Deus que está falando conosco ou se é apenas um pesadelo, né? Um sonho estranho. Outra forma que Deus fala é através dos profetas. Lá em Atos, capítulo 11, versículo 27 e 28, diz: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveia nos dias de Cláudio. Então, Deus fala através de profetas, né? E para a gente testificar isso, nós temos que olhar na palavra da Bíblia, porque às vezes a profecia que vem de uma pessoa que venha falar para você, talvez não seja correta. Então nós temos que verificar na palavra para ver se bate com o que Deus quer que nós façamos, né? Tem que obedecer a palavra de Deus. Se não for dessa forma, não é Deus que está falando. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Outra forma que Deus fala é através da Bíblia, né? Então a Bíblia, ela é, acho que, uma das melhores formas de que Deus fala conosco, né? E eu gostaria que vocês abrissem na palavra no 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 18 ao 19, que diz assim:
Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Amém? Então, o que está falando aqui? Que nós temos que confirmar, né, a palavra profética na Bíblia. Né? Então, através da Bíblia, Deus fala conosco através da Bíblia, porque a palavra dele é santa, né? É viva. Então, nós temos que confiar que é Deus que está falando conosco. E ele fala conosco através da Bíblia. Outra forma que ele fala é através da pregação, né? Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 36 a 37, diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Amém? Então Deus fala através da pregação. Deus fala também através de louvores, né? Às vezes a gente está ouvindo algum louvor, Deus fala através de louvores. E outra forma que Deus fala, um evento ele fala através de um evento sobrenatural. E eu gostaria que vocês lessem Atos capítulo 7, versículo 31 ao 32, que fala: Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Então, existem coisas que acontecem que é sobrenatural. Deus fala através disso, né? Outra forma que Deus fala é através dos anjos, né? Ele manda anjos para falar com você. E então eu gostaria que você abrisse em Atos capítulo 5, versículo 19 ao 20, que fala: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Amém? Então, anjos também falam. Vêm em formas de pessoas e falam conosco. Então, Deus fala através de anjos também. Outra forma é o inesperado, né? Coisas inesperadas acontecem. Então, eu gostaria que você abrisse em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: recebeu, porém, castigo a sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando em voz humana, refreou a insensatez do profeta. Amém? Então, Deus fala de várias formas, né? Deus fala conosco ele pode usar o que ele quiser para falar com você. Pode usar um animal e falar em forma humana para falar com você. Amém? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quem gostou, curte e compartilha com outras pessoas, porque eu tenho certeza que tem pessoas que precisam dessa palavra, né, para edificar a vida deles, que tem essa dúvida também, como eu tive algum tempo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus.